assistem aqui na Câmara e também pela TV Câmara. Bom dia. Tem-se falado nesses últimos dias, aliás, nesses últimos meses, muito sobre a dificuldade que os estudantes têm sentido para alcançarem a renovação dos seus contratos de financiamento estudantil, o famoso FIES. Ontem ainda, o vereador Ademar Ornel falava sobre isso, que era um tema também que eu tinha para me manifestar, mas não cheguei no dia de ontem, não chegou o meu lugar na vez da tribuna. E é, no mínimo, poderia-se dizer, uma vergonha, no mínimo, propaganda enganosa, o que o governo federal tem feito com a população estudantil. Há mais de um mês, houve um documentário apresentado na televisão aberta sobre as dificuldades que os alunos têm sentido, que os alunos vêm sofrendo com a interrupção do sistema que é preciso acessar via internet para conseguir a renovação do seu financiamento. Em contrapartida, o MEC anuncia a toda hora que o sistema está perfeito e está funcionando muito bem. Também não se para de ver na televisão o anúncio da tão sonhada pátria educadora, que eu confesso que também sonho com uma pátria educadora. Mas é preciso que se coloque verdadeiramente na agenda do governo a necessidade de investimento, a necessidade de preocupação com a educação. E o colocar na agenda do governo é criar o interesse. Nenhum assunto, nenhum tema entra em agenda sem que haja interesse. Como, ao que parece, o único interesse é a propaganda do governo, o tema educação não entra na agenda. O que entra na agenda do governo é a propaganda. E para a formulação de políticas públicas, o primeiro passo que tem que se dar é a construção de uma agenda. E para construir a agenda, como eu disse, é preciso que se tenha interesse. Aliás, as nossas próprias agendas privadas, né, nós só colocamos na nossa agenda aquilo que temos interesse e que consideramos indispensável. Porque, do contrário, vamos adiando, enfim, como o governo tem feito com a educação. Milhares de estudantes, e nós temos visto isso nos jornais, na televisão, principalmente na internet, milhares de estudantes têm passado noites e noites buscando acessar o sistema e já se vão mais de 50% do semestre letivo desse ano. E os estudantes ainda estão estressados, preocupados, sem conseguir dar a atenção devida ao objetivo principal, que é de estudar, porque não conseguem acessar o sistema. Mas o MEC continua dizendo que o sistema está perfeito e que pode ser acessado. Do contrário, os estudantes estão demonstrando que não conseguem acessar, que muitas vezes chegam até o final do preenchimento de todos os itens necessários, mas quando apenas basta apertar a tecla concluir, o sistema retorna para o início e os estudantes não estão conseguindo. De outro lado, isso cria um problema também econômico, porque as universidades que dependem também desse programa, né, porque o pagamento é feito às universidades, também já estão encontrando dificuldades, o que pode gerar, inclusive, demissões. Né? E as universidades particulares do Brasil inteiro
né, também estão muito preocupadas. Mas a preocupação maior tem que ser com os estudantes, porque efetivamente não se vê recursos suficientes para que todos tenham garantida a educação. E eu vou um pouco mais além. O garantir a educação, o construir uma pátria educadora, não começa, infelizmente, com investimentos apenas na educação superior. Nós temos que investir no ensino básico. Tem que entrar na agenda do governo e tem que entrar na nossa agenda, tem que ser do nosso interesse, do interesse da população, do interesse dos estudantes, do interesse da classe política, que o governo federal precisa investir na educação básica. Não apenas com os repasses que não estão sendo feitos, mas muito mais do que isso, assumir a educação básica, eu diria. Federalizar a educação básica. Mas nós vemos que hoje o ensino básico e o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio, não fazem com que os jovens aprendam o mínimo necessário sobre matemática e sobre português. 89% dos jovens não aprendem o básico de matemática. 70% dos jovens não aprendem o básico de português. 50% dos jovens brasileiros com 19 anos não conseguem terminar o ensino médio. 37% dos jovens brasileiros com 16 anos não conseguem terminar o ensino fundamental. A primeira fase para a implementação de uma política pública é construir uma agenda, é ver o problema, é colocar o problema em discussão, é colocar o problema em debate. Nós precisamos verificar e se conscientizar a população de que o problema da educação está lá na base, que é preciso construir uma agenda em que a preocupação maior seja a criança, seja o jovem, porque apenas 19% dos jovens que terminam o ensino médio chegam à universidade. Então, aplicar tudo, como diz o governo em suas propagandas, aplicar no ensino superior é importante, Mas... Senhores, tem um orador na tribuna, o assunto é importante, e eu peço que eles possam continuar, porque está difícil até para ele poder complementar o assunto que ele está na tribuna. Obrigado. Mas o necessário é investir no ensino básico. É preciso, sim, criar esse problema que parece que não existe. Nós precisamos nos conscientizar de que, se não houver um investimento grande, se não houver um investimento no ensino básico, se não houver preocupação com as crianças e com os jovens, nunca nós teremos uma pátria educadora. É preciso criar o problema. Aliás, na política, né, se ouve muito esse tema, criar o problema, quando deveria se dizer criar a agenda. Uma parte para o vereador Adinho. Obrigado, Viana e vereador Ornel, demais trabalho na educação. Só para a gente refletir, aqui no Brasil, vereador Viana, quanto mais o professor se qualifica, menos em sala de aula ele fica. Não é para rimar, mas é para refletir. O professor que mais está em sala de aula é aquele menos qualificado. Quanto mais tu te qualifica, mais para pesquisa tu fica, mais longe da sala de aula tu fica. Obrigado. Os municípios e o Estado não têm condições de assumir esse problema. Não têm recursos para assumir esse problema e, por isso, vai se adiando. É necessário que a classe política, mas muito mais do que isso, é necessário que todos nós
façamos desse problema um problema real, que afete a nossa vida mesmo, para fazer com que o governo federal, para fazer com que quem tem competência e capacidade financeira assuma realmente esse problema. Então, eu diria que nós precisamos gritar mais, que nós precisamos reclamar mais, que nós precisamos demonstrar que é necessário que o governo federal cumpra com o que prometeu com os estudantes universitários e resolva o problema do FIES, né, e dê os financiamentos, mas assuma o grande problema que é a educação básica, e sem a solução desse problema nós nunca teremos pessoas capazes. Para terminar, os jovens que hoje terminam o ensino médio e que necessitam entrar na sua vida profissional de trabalho, não conseguem sequer, e pesquisa demonstra isso, não conseguem sequer calcular o 13º salário que terá direito no final de um ano de trabalho. É preciso que os jovens tenham capacidade para entrar no mercado de trabalho, para que tenham uma vida digna.